Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minha Saúde, o programa da Unimed Teresina, para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde, da saúde de quem você ama. Olha, você já ouviu falar de uma doença chamada mão, pé, boca? Pois é, uma doença que tem afetado bastante as crianças, especialmente nesse período, e é causada por um vírus, é contagiosa e tem esse nome pelo fato das lesões nas mãos, nos pés e na boca. E no Minha Saúde de hoje, nós vamos entender mais sobre essa doença, as causas, os sintomas, tratamento, especialmente como se prevenir. O pediatra Daniel Bruno, cooperado Unimed, coordenador da urgência infantil da Unimed Teresina, é quem vai tirar todas as nossas dúvidas. Olá, doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Afinal de contas, doutor, o que é essa doença mão, pé, boca? Bom dia, Nádia. Obrigado pelo convite. Então, a doença mão-pé-boca é uma síndrome clínica causada por vírus da família do enterovírus. Desses vírus, o mais comum é o vírus Coxsackie. É uma doença que se caracteriza por sintomas sistêmicos, como a febre, mal-estar, dor no corpo, recusa alimentar, mas que tem por característica mais definidora, mais chamativa, a presença de lesões cutâneas e lesões mucosas que predominam em alguns pontos específicos do corpo, em particular a boca, a cavidade oral, a região das mãos, incluindo as palmas, a região dos pés, incluindo a sola dos pés e alguns outros pontos nos membros, onde essas lesões aí vão estar em maior quantidade. Doutor, e como se dá o contágio dessa doença? É uma doença viral, então como boa parte das doenças virais, ela se transmite pelo contato. Esse contato pode ser através de gotículas eliminadas aí pela respiração, pode ser feito também pelo contato com fezes, contato direto ou indireto com as fezes de pacientes contaminados, pode ser através de objetos de uso comum que estão contaminados ou pelo contato direto com a secreção, aquele líquido que sai ali das feridas. Um detalhe importante é que mesmo depois que a doença já foi resolvida, os sintomas já estão assim curados, um paciente que teve uma doença, uma enterovirose, como a doença mão-pé-boca, ele ainda pode eliminar pelas fezes o vírus por até 4 semanas depois do processo infeccioso resolvido. Então, por isso, um cuidado com a eliminação dessas fezes, o cuidado com o material, as roupas, enfim, utensílios usados por esse paciente, é importante que ainda se exista um pouco mais de precaução por alguns dias, algumas semanas aí na sequência do quadro infeccioso propriamente dito. Falava no começo que tem acontecido muito nesse período, doutor. Então, por favor, nos explique por que nesse período existem tantos casos da doença mão-pé-boca. A doença mão-pé-boca, né, a enterovirose, ela funciona como outras doenças virais que acontecem em surtos. Então, durante alguns períodos do ano, existe um aumento da circulação de alguns vírus, dentre eles o enterovírus, no caso o Coxsackie. E olha, uma pergunta importante, doutor, essa doença, ela acomete somente crianças ou os adultos também podem tê-la? Normalmente ela predomina em crianças menores de 5 anos por questão de imunidade propriamente. São crianças que ainda não tiveram contato com alguns desses vírus, então elas tendem a desenvolver sintomas aí de doença. Doutor, agora explica pra gente quais são os sintomas dessa doença. A doença mão-pé-boca, ela tem os sintomas clássicos de uma doença viral. Então, normalmente é um quadro febril agudo, né, febres altas, 38, 39 graus, que tendem a se resolver aí dentro de 72 horas. Tem sintomas prodrômicos de mal-estar, dor no corpo, fadiga, recusa alimentar e as lesões características. Um ponto importante é que essa mesma virose ela pode se apresentar de forma diferente em alguns pacientes. Algumas crianças vão ter só o que a gente chama de herpangina, o quadro febril associado às lesões periorais e dentro da cavidade oral, as aftas. Algumas crianças vão ter a doença mão-pé-boca clássica, onde também existem muitas lesões nas mãos, nos pés, cotovelos, joelhos, na região da virilha. E alguns pacientes podem ter um quadro exantemático mais intenso, onde existem lesões realmente aí no corpo inteiro. Mas todas têm mais ou menos a mesma característica, apesar de algumas diferenças nas lesões cutâneas. O tempo de sintoma é parecido, a resposta ao tempo é semelhante, então são todas doenças virais autolimitadas. Doutor, a doença mão-pé-boca pode causar alguma complicação? O que a gente pode ver de mais comum de complicações, né, efeitos secundários, é a contaminação das próprias lesões. Como as lesões elas fazem algumas úlceras superficiais, às vezes essas lesões podem contaminar com
com alguma bactéria, alguma coisa, e fazer uma infecção de pele ou fazer um quadro um pouco mais disseminado, prolongar um pouco mais a febre. Agora, complicações graves, normalmente, doenças sistêmicas com necessidade aí de internação ou um quadro mais prolongado de tratamento, normalmente não são comuns. Agora vamos para o diagnóstico. Como é que ele é feito, doutor? O diagnóstico ele é um diagnóstico sindrômico, né? Como a gente falou no começo, é uma doença que acontece normalmente em surtos, então existe um período de sazonalidade onde os pacientes são mais acometidos. E como outras doenças virais, o diagnóstico também é feito baseado nos sintomas. Não se colhe normalmente exames específicos para tentar identificar o vírus. São exames que demoram resultado e que normalmente eles não vão interferir na conduta. Também é muito importante saber como é o tratamento da doença mão-pé-boca. Doutor Daniel, explica para a gente, por favor. O tratamento da doença mão-pé-boca, ele é um tratamento meio padronizado para as doenças virais, né? Um tratamento de suporte. Então, como existe a febre, tratamento antitérmico. Como existe o desconforto, a dor, o anti-inflamatório, eventualmente um sprayzinho anestésico. Pode ser feita uma cobertura das lesões, uma pasta d'água, alguma coisa para dar aquele alívio sintomático leve, diminuir o risco de infecções secundárias nas lesões, hidratação vigorosa, repouso, controle de sintomas e a parte especial do isolamento, de evitar o contato com outras pessoas para tentar evitar a disseminação da doença. Já que as crianças são muito acometidas, uma pergunta importante que é direcionada para os pais é que quando eles devem procurar o atendimento, especialmente o atendimento de urgência? A priori, como é uma doença autolimitada, a gente recomenda que o tratamento seja feito em domicílio, até para evitar a exposição daquela criança a outras crianças, para quem ela pode passar a doença mão-pé-boca, como também para diminuir o risco de outras infecções serem adquiridas. Bom, já já a gente conversa mais com o Dr. Daniel. Agora eu tenho um recadinho para você. Olha, uma opção em caso de sintomas leves é procurar o atendimento online pelo PA Digital da Unimed Teresina. Com o PA Digital, o beneficiário Unimed tem atendimento de urgência rápido e online para casos de baixa complexidade, como febre, enjoos, dor de cabeça, sintomas gripais. As consultas online são realizadas com médicos generalistas, bem como atendimento pediátrico para crianças de até 16 anos. Além de casos de sintomas leves, também podem optar pelo atendimento online pacientes com retorno de consultas de urgência, análise de exames solicitados anteriormente, dúvidas sobre qual especialidade médica procurar, segunda opinião médica, dúvidas médicas durante uma viagem e outros atendimentos. O atendimento é rápido e eficaz, você não precisa sair de casa. Acesse o QR Code que está aqui na tela e saiba mais sobre o pronto atendimento digital da Unimed Teresina. Meu nome é Antônio Barros, eu sou médico da equipe do NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Teresina. E pergunto para você, você está se cuidando? Sabe da importância da medicina preventiva na sua vida? Pois bem, saúde é o maior patrimônio que temos. E a comunidade científica, ela nos diz que 10% da condição global de saúde de uma pessoa ela é determinada pela condição genética hereditária e 90% pelos hábitos de vida. Que hábitos são esses? Respirar um ar puro e saudável, beber as quantidades de água necessária, uma exposição adequada à luz do sol, uma prática regular de atividade física, uma boa noite de sono e repouso, alimentação saudável e viver em paz. Esses são os principais determinantes de saúde. E cabe a nós, profissionais e a equipe de saúde, estimular as pessoas para que elas tenham disciplina e motivação necessária para implementar esses hábitos no seu dia a dia. Continuando a nossa conversa com o Dr. Daniel. Doutor, e como é que a gente previne essa doença mão-pé-boca? Então a prevenção ela se baseia mais em evitar o contato com as lesões, com as eliminações, né, as fezes e gotículas e com objetos ali manipulados por aquela criança que está no momento de doença. Doutor Daniel Bruno, muito obrigada pela participação no nosso Minha Saúde de hoje. Eu tenho certeza que contribuiu muito para você que está acompanhando o nosso programa saber mais sobre como prevenir, diagnosticar e tratar essa doença. O Minha Saúde de hoje vai ficando por aqui. Não esquece que você também pode assistir lá no nosso canal no YouTube da Unimed Teresina. Na próxima terça, às 11h50, a gente se encontra aqui na Band Piauí. Uma ótima semana, saúde! Até lá!